Você sabia que as lontras são algumas das criaturas mais inteligentes e habilidosas do reino animal? E que, por trás de suas aparências fofas e brincalhonas, elas escondem uma natureza predatória e habilidades de caça impressionantes. Com seu comportamento curioso e sociável, as lontras são adoradas por muitos, mas poucos conhecem suas estratégias astutas para sobreviver em ambientes aquáticos. Sabia que existem várias espécies de lontras, cada uma com características únicas e adaptações fascinantes ao seu habitat? E que essas criaturas desempenham um papel crucial nos ecossistemas, controlando populações de presas e ajudando a manter o equilíbrio ecológico. E se eu te dissesse que as lontras são uma das poucas espécies de mamíferos que utilizam ferramentas para se alimentar, você acreditaria? Mas isso é só o começo. Fique conosco e descubra como essas incríveis criaturas dominam tanto a terra quanto a água, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre as lontras. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. As lontras têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem mestres da caça aquática e da navegação em rios e oceanos. Com seus corpos esguios e patas palmadas, elas são construídas para velocidade e agilidade na água, capturando suas presas com precisão cirúrgica. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre as lontras do que imaginamos. Vamos começar com algumas das características mais fascinantes das lontras. Número 1. Aparência e identificação. As lontras são facilmente identificadas por seus corpos longos e delgados, pelagem densa e brilhante, e caudas musculosas. Suas orelhas e narinas se fecham automaticamente ao mergulhar, o que lhes permite nadar rapidamente debaixo d'água. Apesar de sua aparência adorável, as lontras são predadores eficientes, adaptadas perfeitamente ao ambiente aquático. Número 2. Habitat e distribuição. As lontras habitam uma variedade de ambientes aquáticos, desde rios e lagos até oceanos e estuários. Elas são encontradas em quase todos os continentes, com exceção da Austrália e Antártica. Cada espécie de lontra tem preferências específicas por diferentes tipos de corpos d'água, desde as águas calmas de pântanos até as correntes turbulentas de rios montanhosos. Número 3. Dieta e alimentação. A dieta das lontras é predominantemente carnívora, composta por peixes, crustáceos, moluscos e pequenos mamíferos. Elas são conhecidas por sua habilidade em usar pedras como ferramentas para abrir conchas de moluscos, um comportamento raro entre mamíferos. Além disso, a alimentação varia de acordo com a espécie e o habitat, com algumas lontras sendo especialistas em caçar peixes em águas profundas, enquanto outras preferem presas de água doce. Número 4. Reprodução e ciclo de vida. As lontras têm um ciclo reprodutivo intrigante. A maioria das espécies é monogâmica, formando pares que duram várias temporadas de acasalamento. As fêmeas geralmente dão à luz de 1 a 3 filhotes por vez, que nascem cegos e indefesos. Os pais desempenham um papel importante na educação dos filhotes, ensinando-os a nadar, caçar e sobreviver em seu habitat aquático. Número 5. Habilidades de natação. As lontras são nadadoras excepcionais, capazes de passar longos períodos debaixo d'água. Elas possuem um metabolismo elevado que lhes permite manter a temperatura corporal mesmo nas águas frias. As lontras marinhas, por exemplo, têm uma densidade de pelos extraordinária, a mais alta de qualquer mamífero, o que as isola do frio e as mantém aquecidas. Número 6. Padrões de atividade. As lontras são conhecidas por sua natureza diurna, embora possam ser ativas durante a noite, dependendo do habitat e da disponibilidade de presas. Elas passam grande parte do dia caçando, brincando e socializando com outras lontras. Seus padrões de atividade estão intimamente ligados à maré e ao ciclo de vida de suas presas, o que demonstra sua adaptabilidade e inteligência. Número 7. Comunicação e comportamento social. Embora sejam criaturas solitárias em muitas situações, as lontras também são extremamente sociais, especialmente quando se trata de criar filhotes. Elas se comunicam por meio de uma variedade de sons, incluindo assobios, guinchos e roncos. Além disso, as lontras marinhas são famosas por sua prática de segurar as mãos enquanto dormem,
formando uma jangada flutuante para não se separarem enquanto descansam. Número 8. Predadores naturais. Apesar de sua inteligência e habilidades defensivas, as lontras têm alguns predadores naturais, como crocodilos, grandes aves de rapina e, em alguns casos, tubarões. Contudo, sua maior ameaça vem da destruição de habitat e da poluição, que afetam diretamente sua sobrevivência. Número 9. Conservação e ameaças. As lontras enfrentam várias ameaças, incluindo a perda de habitat, poluição das águas e caça ilegal. Muitas espécies estão em risco devido à destruição de seus ambientes naturais e à diminuição das populações de presas. Esforços de conservação incluem a proteção de habitats e a implementação de leis contra a caça de lontras, essenciais para garantir sua sobrevivência. Número 10. Importância ecológica. As lontras desempenham um papel crucial em seus ecossistemas como predadores de topo, ajudando a controlar as populações de peixes e invertebrados. Sua presença é um indicador de saúde ambiental, já que elas dependem de água limpa e ecossistemas equilibrados para prosperar. Em áreas onde as lontras são extintas, o desequilíbrio ecológico é frequentemente observado. Gostaram de conhecer essas 10 características fascinantes das lontras? Vamos continuar aprendendo sobre esse incrível animal? As lontras têm adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes e defender-se de predadores. Com seus corpos adaptados para a vida tanto na terra quanto na água, elas são um exemplo perfeito de evolução e adaptação. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Você sabia que as lontras são uma das poucas espécies de mamíferos que têm a capacidade de usar ferramentas? Elas utilizam pedras para quebrar conchas e mariscos, demonstrando um nível de inteligência comparável ao dos primatas. Na cultura popular, as lontras são frequentemente retratadas como criaturas brincalhonas e sociáveis, mas poucas pessoas sabem que elas também podem ser extremamente territoriais e defensivas, especialmente em relação aos seus filhotes. Embora sejam predadores formidáveis, as lontras também são vulneráveis às mudanças ambientais. A poluição dos rios e a redução das populações de peixes afetam diretamente sua sobrevivência, fazendo delas espécie-chave em programas de conservação. Comparadas a outras espécies da família dos mustelídeos, como doninhas e texugos, as lontras têm uma vida social mais complexa e interações mais sofisticadas com o ambiente aquático. As lontras têm uma capacidade notável de sobreviver em climas extremos, desde os gelados rios da Sibéria até os cálidos estuários tropicais. Elas adaptam seu comportamento e dieta de acordo com o ambiente, demonstrando uma incrível versatilidade. Agora vamos ver uma curiosidade sobre sua reprodução. As lontras têm um período de gestação variável, que pode durar até 1 ano, devido a uma característica única chamada implantação tardia. Esse mecanismo permite que as fêmeas sincronizem o nascimento dos filhotes com as melhores condições ambientais, aumentando as chances de sobrevivência. E você sabe como as lontras se defendem dos predadores? Além de suas habilidades de natação e agilidade, as lontras podem emitir sons agudos para alertar outras lontras sobre a presença de predadores. Elas também têm garras afiadas e dentes fortes que podem ser usados em combates defensivos. Estudos sugerem que as lontras têm um sistema digestivo altamente eficiente, capaz de processar grandes quantidades de alimentos em períodos curtos. Isso é especialmente útil durante o inverno, quando as fontes de alimento podem ser mais escassas. Novos estudos sobre a locomoção das lontras sugerem que, apesar de parecerem brincalhonas e despreocupadas, elas são extremamente focadas e eficientes quando caçam, usando táticas de emboscada e ataques rápidos. Então, a verdade é que as lontras são mestres da adaptação, sempre prontas para enfrentar os desafios de seu ambiente. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre essas criaturas impressionantes. Em 2019, a descoberta de uma nova população de lontras marinhas na costa da Califórnia trouxe à luz comportamentos de caça únicos, como o uso de pedras para acessar presas inacessíveis a outras espécies. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução das lontras. A análise genética também está ajudando a entender sua relação com outros mustelídeos e como elas evoluíram para desenvolver habilidades tão eficazes na água. Com o uso de tecnologias modernas,
Como rastreamento por GPS e estudos de campo detalhados, os cientistas estão descobrindo comportamentos e padrões de movimento que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como as lontras vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que as lontras têm uma preferência por habitats com alta biodiversidade, onde podem encontrar uma variedade maior de presas e evitar predadores. Comparado a outros mustelídeos, as lontras têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em ambientes aquáticos. Isso inclui uma camada de gordura subcutânea que lhes dá flutuabilidade e proteção contra o frio. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que as lontras são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições adversas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas das lontras são um dos fatores que tornam esses animais tão fascinantes. Elas não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos mamíferos aquáticos mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E as lontras são sempre brincalhonas? Nem sempre. Embora sejam famosas por sua natureza lúdica, as lontras também podem ser extremamente sérias e focadas, especialmente quando se trata de proteger suas crias ou defender seu território. As características sociais das lontras variam, com algumas espécies formando grupos familiares coesos e outras vivendo de forma mais solitária, exceto durante a época de reprodução. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social das lontras desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As lontras continuam a ser um símbolo de adaptabilidade e inteligência, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, as lontras são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre as lontras? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!